Jesus no barco, em Marcos, capítulo 4, dos versos 35 a 41, a Bíblia nos diz que os discípulos passaram para outra margem. Veio um temporal enquanto Jesus dormia. Temerosos, eles o despertaram, e ele repreendeu o vento e acalmou a tempestade, deixando-os maravilhados por seu poder. Nossa vida é uma travessia, uma jornada. Estamos numa margem tendo que atravessar. Jesus, entretanto, pode ser nosso ponto de destino, mas, ironicamente, também é nosso ponto de partida. Na nossa travessia surgirão tempos de tempestades, mas não haverá só tempestades. Haverá também tempos de bonança, independentemente de crermos ou não em Jesus. Alguns seguem ao sabor do vento, deixando que a vida os leve. Você viver dessa forma é um direito seu. Às vezes você vai ao culto, mas é só um hábito, ao invés de um sentimento de adoração, de busca da palavra, de discernimento. Mas não é assim que Deus quer que levemos a vida. Como passamos então pela tempestade, por tempos de tormenta? Como devo me comportar e reagir? Como fazer uma travessia segura, independente do tempo, do vento e do mar? Como manter o foco no que Deus quer para a minha vida? Nessa passagem notamos 3 falas de Jesus. A primeira é: passemos para outra margem. Isso foi um convite aos discípulos. Ele quis passar pela travessia junto com eles. Ele nos pergunta se queremos passar nossas vidas com Ele. Talvez sua vida esteja perdida, sem direção, sem propósito. Ele está te convidando, quer estar no barco com você, não o quer sozinho. Não fique à deriva, dependendo de seus esforços para vencer algo que você não consegue. Talvez você esteja bem, mas com uma vida sem sentido porque Ele não está no seu barco. Ele dá direção, é uma grande bússola e te faz um mapa que você não pode ver por si próprio. Com ele você vai saber a direção, o tempo, o momento e a forma para passar pelas tempestades da vida. Ele te dá autonomia porque no versículo 36 vemos que os discípulos o levaram. Ele é quem os conduz, mas dá autonomia para eles conduzirem o próprio barco, porque ele quer fazer você crescer, te dar mais responsabilidade. Torná-lo capaz de navegar em mares cada vez mais profundos, ser capaz de dirigir não um pequeno bote, mas quer te dar grande navio, um transatlântico, possibilidades que você nem sonhou. Talvez sua primeira partida seja num pequeno barquinho, talvez a remo, mas ele vai te ensinar a ir para o barco maior, atravessando oceanos. Sem ele, você não será capaz de conduzir os grandes propósitos que Deus tem para a sua vida. Não será sábio o suficiente para lidar com as intempéries e nem terá a prudência necessária diante delas. Jesus quer atravessar com você, do início ao fim, quer acompanhar a sua história. Quando os discípulos viram a tempestade, eles o despertaram, com um ar de incredulidade, misturado com uma certa fala de advertência. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo os que estão se levantando contra mim? O Senhor está acompanhando o que eu estou sofrendo, o que eu estou vivendo e o que eu estou passando. Às vezes você precisa entender que o passar pelas tempestades tem um propósito, não de você naufragar, mas de você depender de Deus, de ser capaz de superar os adversários e as adversidades. Saiba que se você se dispôs a ficar na margem, você não vai ter que sofrer as tempestades no meio do mar. Por outro lado, você permanecerá a vida toda na margem e Deus não nos convidou para ficar na margem. Ele nos convidou a atravessar com Ele. Saiba, entretanto, que ao atravessar com Jesus Cristo, homens e potestades vão se levantar e vão querer fazê-lo submergir. Mas, a partir dessa comunhão, você terá intimidade para pedir que Ele desperte, acorde, se faça presente na sua vida, intervenha na sua situação. E como com os discípulos, Ele vai repreender a tempestade e as circunstâncias vão mudar e haverá paz, porque tem autoridade diante de qualquer adversidade, diante de qualquer ataque. Não é a circunstância que vai governar, mas é Jesus quem vai calar a boca dos seus adversários e não vai te deixar sozinho, desamparado, desde que esteja com Ele no barco. Mantenha um relacionamento com Ele. Tenha uma vida de oração, entregue o seu coração, o que você tem, sua casa, sua vida, suas riquezas. No início do texto, vemos que existem outros barcos seguindo aquele barco. Você não estará sozinho no oceano,
pois Deus mandará outros barcos que formarão uma comunidade. Se você reluta em ter uma vida na igreja, saiba que muitas obras e muitos livramentos dependerão de outros barcos, que também terão Jesus. Por isso, ele ordenou que fôssemos uma igreja para ajudarmos uns aos outros, porque quando você precisar, ele enviará irmãos que estarão contigo. Em terceiro lugar, Jesus nos ordena que tenhamos fé, porque com ele no mesmo barco, mesmo dormindo, o barco não afundará. Pode parecer que você está abandonado à própria sorte, à deriva, mas ele está contigo. Às vezes, quando olhamos os problemas, vemos como são grandes, mas com ele os problemas se tornam pequenos e diminuem pelo poder dele. Então você ganha forças e sai para a batalha. Ele questiona por que vocês estão tão tímidos, com medo, sem coragem. Porque se ele está com vocês, tenham consciência e firme convicção de que são vencedores nas tempestades da vida. No versículo 41, vemos que os discípulos tiveram grande temor ou admiração e se maravilharam pelo que ele é. Essa atitude de temor, de referência, é sempre imprescindível nessa jornada. Nas horas de bonança, tendemos a esquecer esse temor e achamos que dependemos só de nós mesmos. Mas é esse o momento que o mal usa. Portanto, busque a Deus e encare com responsabilidade o convite que Jesus lhe fez e peça que ele entre no barco. Abra o seu coração, as portas da sua embarcação e deixe-o entrar na sua vida. Fazer morada no seu coração e te acompanhar nessa jornada. E se você já está no barco, não fique pulando de barco em barco, porque o barco que você tem que estar é o barco de Jesus. Entenda onde Deus te chamou e seja firme ali e você verá coisas extraordinárias. Assuma os propósitos e os direcionamentos que Deus quer te dar, onde você sente a presença de Jesus Cristo. Não busque em pessoas nem em questões humanas, mas busque exclusivamente a Jesus Cristo.